Muita gente não sabe, mas aqui no Japão não existe tradutor de português juramentado. E nesse vídeo eu queria passar um pouco para vocês sobre a diferença da tradução legalizada e da tradução juramentada. Lá no Brasil existem os tradutores juramentados, que são os tradutores que passam por um tipo de concurso público e são selecionados para serem tradutores juramentados. Então, se você precisa de uma tradução juramentada do português, você precisa de solicitar para um tradutor juramentado lá no Brasil. E somente os tradutores que moram no Brasil que conseguem fazer esse concurso público e conseguir esse título de tradutor juramentado. Os tradutores que moram aqui no Japão não são juramentados. Porém, por exemplo, eu que trabalho com tradução aqui no Japão, eu sou um tradutor qualificado. O motivo é que eu tenho qualificação para ser tradutor. E pelas diretrizes aqui do Japão, qualquer pessoa que entenda o português e o japonês consegue ser um tradutor. Porém, quando você faz uma tradução, você precisa de provar que você é qualificado e você tem capacidade de traduzir. Por causa disso que fazemos os testes de proficiência, abrimos empresa para poder estar trabalhando direitinho. E antes disso também eu me formei aqui no Japão, todos os meus estudos foram tudo em escolas japonesas também. Então eu tenho um certo nível de japonês e dessa forma eu consigo provar a qualidade da minha tradução e tenho capacidade de fazer tradução. Pode ser tradução, pode ser intérprete, qualquer coisa que envolve línguas, eu tenho como provar. Só que qual é a diferença da tradução juramentada e da não juramentada? Em termos de tradução, é igual. Tanto a juramentada e a não juramentada, elas precisam de atender às regras de tradução, que seria traduzir conforme o texto original. Então o tradutor ele tem que ter o cuidado de fazer a tradução fiel com o texto original, sem ter discrepância. Então essa é a regra. Qualquer pessoa que se diz tradutor precisa de seguir essa regra. E outra coisa também é aonde você vai usar essa tradução. Se você vai usar uma tradução no território brasileiro, os órgãos públicos do Brasil, ou escolas também, elas têm a tendência de solicitar uma tradução juramentada. Então, quando você entra em contato conosco, que está aqui no Japão, a gente sempre tem que perguntar aonde você vai usar essa tradução. E quando a pessoa fala que vai usar no Brasil, às vezes é algum tribunal, ou escola, ou banco, então a gente sempre fala para o cliente, verifica então com esse órgão que está solicitando a tradução, se a tradução precisa ser juramentada. Se eles falarem que precisa ser juramentada, então a gente não pode te ajudar. Você vai ter que procurar um tradutor juramentado lá no Brasil que possa fazer essa tradução. E quando o cliente ele fala que vai usar no território japonês, às vezes em alguma escola, no tribunal, prefeitura ou até mesmo na polícia, a nossa tradução é aceita em qualquer lugar aqui no Japão. Como aqui no Japão não tem esse sistema de tradução juramentada, qualquer pessoa pode fazer essa tradução. Então você tem que ser muito cauteloso em escolher o seu tradutor. Então quando o cliente fala que vai usar a tradução no território japonês, então a nossa tradução ela sempre é válida. Qualquer órgão público, qualquer local que você apresenta a nossa tradução, ela é aceita. E o tradutor aqui no Japão, por mais que qualquer pessoa pode ser, essa pessoa ela tem que se responsabilizar pela tradução que ele fez. Então sempre vai ter os dados de quem traduziu e o carimbo também dessa pessoa. Assim, quando acontece algum problema com essa tradução, tem como rastrear essa tradução e tem também como esse tradutor arcar com algum tipo de consequência de uma tradução que ele fez. E isso tem a ver um pouco com garantia. Qualquer tradutor, qualquer servidor de serviço precisa de oferecer algum tipo de garantia no seu serviço. Tem que se responsabilizar pelo que fez. Então pode ser que aconteça algum erro de tradução, então o cliente ele pode entrar em contato conosco ou ele deve entrar em contato com a pessoa que fez a tradução que ele pediu para solicitar algum ajuste, para solicitar algum tipo de amparo naquela tradução que ele fez. Se a pessoa não é uma pessoa qualificada, ela não consegue dar esse tipo de suporte. Então por isso um ponto muito importante quando você vai procurar um tradutor é verificar se ele é qualificado, se ele consegue dar esse tipo de suporte, ver se ele tem o teste de proficiência. São pontos muito importantes que é bom você verificar direitinho. Porque trabalhando com tradução, e aqui no Japão as diretrizes do tradutor não é tão rígida como o Brasil, é fácil qualquer pessoa entrar nesse ramo de tradução. Só que por ser fácil também, existe várias pessoas que não é qualificada atuando como tradutor. Então de vez em quando chega algum tipo de tradução até nós, que nós vemos ali a tradução, o conteúdo que essa pessoa traduziu e tá muito errado. Tá errado em um nível que se a pessoa ela apresenta em algum órgão público, ela não vai aceitar essa tradução. Eu já vi também até no tribunal pessoas apresentarem documentos traduzidos totalmente errado. Parece que só colocou no Google Translator e sem fazer nenhum ajuste nem nada.
simplesmente entregou ali para o juiz. E o texto estava num nível tão ruim que o juiz nem consegue entender o que está escrito e não recebe essa tradução. Então, a gente aqui da tradução LB teve que refazer essa tradução. Só que não dá para refazer tradução. O que a gente faz é traduzir. Aquele conteúdo que a pessoa traduz no Google Translator tem que ser totalmente ignorado e a tradução tem que ser feita do zero. E por mais que o Google Translator ou até mesmo o ChatGPT tenha evoluído bastante, ainda para traduzir do japonês para o português, eles são muito falhos. Às vezes eles não conseguem interpretar direito o texto e acaba ficando uma coisa estranha. Então tem que ser feita uma tradução manual ainda. Ainda a tecnologia não chegou para tanto ainda. Então era só isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e tchau!